Meus amigos, o Flamengo agora vai ter que se preparar para enfrentar o Galo, hein? O Galo aí, que alguns jogadores já soltaram aí algumas motivações pro time do Flamengo. Isso mesmo, principalmente o goleiro do Atlético Mineiro que soltou aí algumas besteirinhas aí, né, pro time do Flamengo. E você sabe, né? O último que falou besteiras aí antes do jogo sofreu o troco e foi eliminado. Então, fica quietinho aí, goleiro, que senão vocês vão tomar um sacode do time do Flamengo. E aí, ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia falou? Tudo isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Cícero Melo conosco porque o Flamengo está na decisão da Copa do Brasil, consegue a classificação, salvando o ano, não é, Cícero? Existia aquele temor de o ano do Flamengo acabar já nesse mês, mas isso não vai acontecer. Que é isso, Cícero? Tá chovendo? Ou não? Não tá chovendo não, né? Tão lavando o telhado, né, Cícero? Começou a apertar bastante a chuva aqui e o Flamengo realmente salvou o ano com essa final de Copa do Brasil. Só tinha ganho o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro não vai bem em termos de título, disputa de título, e foi eliminado pelo Peñarol na Libertadores da América. O sorteio do mando de campo da finalíssima da Copa do Brasil vai acontecer na próxima quinta-feira na sede da CBF às 3 horas da tarde. O primeiro jogo da final será no dia 3 de novembro, um domingo, e o segundo jogo que decide o título, dia 10 de novembro, também um domingo. O Flamengo, lembrando, tem 4 conquistas de Copa do Brasil, 1990, invicto, 2006, 2013 e 2022. E essa vai ser a 10ª final de Copa do Brasil do Flamengo, terceira seguida em 3 anos consecutivos. O Flamengo leva vantagem no confronto geral contra o Atlético Mineiro, 126 jogos, 51 vitórias contra 42 do Atlético, 33 empates. Nos confrontos em Copa do Brasil já se cruzaram 3 vezes. O Flamengo venceu 2 vezes, quartas de final em 2006, oitavas de final em 2022. E o Atlético venceu na semifinal em 2014. Flamengo e Atlético confrontos em finais de mata-matas. Flamengo foi campeão em 1980 no Campeonato Brasileiro final e Supercopa do Brasil em 2022. O campeão foi o Atlético Mineiro. Vamos ouvir personagens do Flamengo que falaram após o jogo. O técnico Felipe Luiz explicando aí por que optou por um zagueiro, Fabrício Bruno, com a expulsão do Bruno Henrique no lugar do Gabigol, e também os zagueiros Fabrício Bruno e Léo Ortiz falando da classificação para a final, já projetando o confronto final contra o Atlético Mineiro. A expulsão do Bruno foi uma pena, porque para mim era o melhor jogador em campo até o momento. Estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho. Meu pensamento primeiro era proteger a defesa e entregar a bola para o Corinthians. Entregar a bola para eles e saber que eles iam ter que criar. Criar jogadores grandes, jogadores gigantes, que crescem nesses momentos. Nos grandes clássicos, nos jogos mais importantes, em finais, são jogadores que são decisivos. Eu tenho um grupo de jogadores decisivos. Com a expulsão do Bruno e a gente abaixando as linhas, eles tiveram que propor um pouco mais o jogo, né? Então a gente sabia que eles não tinham esse meio que ficava ali no entre linhas, então a linha ficava bastante postada atrás e no quesito chuveirinho pegava a defesa de frente, que fica bem mais fácil, bem mais confortável para nós zagueiros tirar a bola. Já enfrentamos eles lá em Minas, sabe como vai ser a atmosfera, então espero que a gente possa decidir em casa, isso vai ser definido no sorteio. Mas senão a gente vai estar pronto para buscar esse título, independente se for fora ou em casa. Bom, antes da final, do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, dia 3, domingo, o Flamengo terá 2 compromissos pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 31ª rodada, Maracanã, 7 da noite, contra o Juventude de Caxias do Sul. E depois aquele jogo adiado da 17ª rodada contra o Internacional. Esse jogo vai ser na quarta-feira, dia 30 de outubro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 7 horas da noite. Bruno. Cícero, obrigado. Nada abalou o Cícero Melo, hein? A chuva foi apertando, raio caindo, trovoada, viu, Marcelo e Léo? Não sei se vocês estavam vendo o Cícero. Teve nevasca, teve furacão, teve tudo e o Cícero Melo se manteve, então, íntegro. Nada abala o Cícero, como nada abalou o Flamengo em São Paulo e o Galo também no Rio, né? Porque o ambiente lá não foi fácil e o Galo superou a pressão para chegar à decisão, Marcela. Pois é, era mais ou menos essa chuva ali que estava caindo no dia que o Galo jogou com o Vasco. Essa chuva aí que o Cícero Melo está enfrentando, era cachorro latindo, gato miando. Bruno Vicário, a gente mudou de lugar aqui no Mercado Central, tá? A fome começou a apertar, a gente estava num bar e a fome começou a apertar e a gente falou, vamos tentar se concentrar de uma maneira melhor, então a gente vai para um outro ponto aqui do mercado, mas o Léo estava com muita fome, então ele já traz
iguarias aqui de Belo Horizonte, uma nova. A gente já tomou o nosso cafezinho no copo Lagoinha, porque tem que ser no copo Lagoinha, e agora nós temos o polvilho de parmesão, Isso, certo? Porque isso. tem que ter queijo. Tem, não. Aqui é o seguinte: é salgado com queijo, doce com queijo, queijo com queijo. Tudo É com verdade. queijo. Por quê? Queijo torna a vida mais feliz. É verdade. A vida de um mineiro, então. Tá bom isso aqui, viu? Sabe o que é que torna também uma vida mais feliz Ah. para o mineiro? Quando seu time está vencendo. E foi o que aconteceu com o Galo. O Galo está na final da Copa do Brasil, vai enfrentar o Flamengo agora. E, Léo, se fosse hoje, dava para apontar um favorito, Galo ou Flamengo? Não dá pra apontar um favorito hoje, não dá pra apontar um favorito amanhã, não dá pra apontar um favorito nem no dia da final, porque também não é que vai haver uma grande mudança assim. Claro, gente, a gente bate na madeira aqui pra ninguém ter lesão, ninguém perder um jogador importante. É claro que qualquer um dos dois que perca um jogador pilar até a final pode mexer um pouco nesse equilíbrio da grande decisão. Mas hoje, em condições normais de temperatura e pressão, considerando até os desfalques que eles já têm, né? Os jogadores estão fora da temporada, né? O Atlético, por exemplo, não tem o Bernardo, o Flamengo, acho que desde a lesão, principalmente a do Everton Cebolinha, sofreu um pouquinho também para encontrar alternativas, mas hoje eu veria um total equilíbrio, porque é o que a história recente do confronto mostra também, né? Equilíbrio. Às vezes pode haver um placar mais elástico, como o Atlético conseguiu ano passado no Maracanã, como o Flamengo conseguiu esse ano na Arena, mas é meio fora da curva, né? A gente tem visto mais jogos pegados mesmo, jogos disputados, e eu não acho que vai ser diferente na final. Pois é, o Flamengo que não vai ter o Bruno Henrique, né? Ele foi expulso, como a gente estava mostrando também. Na quinta-feira, a gente vai ver, então, como será o mando de campo, né? Onde que começa e onde que decide. Isso faz muita diferença para Galo e Flamengo, Léo, na tua opinião? Então, eu acredito que eu vejo sempre como melhor decidir em casa. E acho que tem muito da característica dos times também, principalmente do Atlético. O Gabriel Milito, ao longo da temporada, viu o Atlético sofrer muito defensivamente. É um dos motivos para o mau desempenho do brasileiro, inclusive. Falo mau desempenho porque é abaixo do esperado, né? O Atlético tinha que, pelo elenco que tem, tá brigando mais em cima. É um Galo muito focado em Copas também. Mas nas Copas, a gente tem visto o Galo, especialmente nos jogos fora de casa, ser um time mais cauteloso, mais cuidadoso, né? Tentando jogar um pouquinho mais no nível do adversário. Portanto, se o primeiro jogo é no Maracanã, eu acho que o Atlético tentaria se comportar como foi no Morumbi com o São Paulo, como foi no Maracanã com o Fluminense, entendendo que em casa ele é muito forte e que dá para tentar buscar um resultado satisfatório, reversível no mínimo, para tentar decidir em casa. É, a estratégia, né? Qual será a estratégia das duas equipes? Só vamos ver, olha só, né? O Flamengo chega à sua 10ª decisão da Copa do Brasil. E o Galo tem 4 finais, 2 títulos. O Flamengo vai buscar o pentacampeonato, então, da competição. Boa pergunta essa da Marcela, hein, Marra? Fez 3, né? O Atlético fez 3, vai pra Essa é a quarta. quarta, será a 10ª fez do 3 Flamengo. isso, vai pra quarta, exato. Quer uma coincidência? Qual é? O segundo jogo foi sempre fora. Ganhou 2, perdeu 1. Ganhou 2. Será que... vamos ver na quinta-feira, então, essa questão aí do sorteio, né, Marra? Então, a rival... não mas acho que anos 80 tava muito quente, Era né? mais quente, era mais quente. Então, é difícil falar porque a gente vive um momento de muita coisa da rede social e tal, né? Isso muda muito. O mundo é muito menor que ele era antes, né? É. Você tem mais contato com pessoas em diversos lugares do mundo, né? Então, o mundo ficou pequeno. E eu acho que hoje é uma rivalidade, né? Sem dúvida alguma, mas eu acho que a do passado era mais forte. Porque, assim, bom, inclusive eram times históricos, né? Se você olhasse ali, tinha a seleção brasileira dos dois lados, né? Quantidade de jogador bom ali, naquela época, né? 80, 81, por aí. Eu acho que a rivalidade daquela época, que é a minha época, né? Eu sou de 70. Eu acho que era mais forte sem o amplificador que é a rede social. E a própria maneira como nós da imprensa cobrimos, antes era muito mais, não é, Pratos? Antes era muito mais, né, muito diferente. Pelo estadual, você não tinha um programa como você tem hoje o Sport Center, que tratava os dois clubes do mesmo tamanho, com a mesma importância, né? Ou você tinha a imprensa local, né? O entorno mudou Minas muito. cuidava dos times de Minas. O entorno mudou muito. E me parece que o nosso tratamento com o futebol mudou também. Com rede social. As distâncias diminuíram nesse sentido, né? E a gente está falando aqui de 2 times que formaram durante algum tempo no futebol brasileiro nos anos 80, se não a base, uma boa parte da seleção brasileira. Hoje isso também mudou.
Hoje há grandes jogadores, mas não são jogadores que, por exemplo, jogam em seleção brasileira com uma certa frequência. A identificação do jogador com o clube também é diferente. Mudou completamente. Ah, mas você tem essa identificação do Hulk que é enorme, né? Claro que tem. Tem do Gabriel, tem de outros jogadores do Flamengo. Tem alguns que estão desde 2000 antes de 19. Verdade, o Arrascaeta, né? Você tá enrolando para não falar o favorito, Prats? É isso que eu entendi? O favorito para mim vai passar pela situação do Galo na Libertadores. Para mim tem um peso total na final da Copa do Brasil. Em que sentido? Acho que o Galo, finalista da Libertadores, a um jogo de ganhar a América e a 2 de ganhar uma Copa do Brasil, é um Galo pior para o Flamengo. Acho que para o Flamengo o melhor negócio é o River avançar. Porque isso pode emocionalmente Mas se ele abalar avançar, o grupo. não vai dividir o foco? Não tem Você isso? diz como assim? Se o Galo avançar para a final da Libertadores... Então, mas é um jogo só, Bruno, que vai ser mais à frente. Eu acho que é um Atlético mais embalado. Um Atlético finalista de Libertadores, eu acho que é um Atlético. Sei. O Atlético Nossa, eliminado... imagina, eliminou o River no Monumental. Vem babando. Nossa, o Galo vai daquele jeito que tava na figura ali que a... Senta aí. E eu quero lembrar pra vocês o Vitória seguinte, mostrou. que não foi falado aqui nesse programa até esse momento, nesse fórum de debates. Até agora, só um clube do Brasil joga em 3 frentes. Só um tá em 3 frentes. Rafael Prats. Não disputando o título nas 3, mas só um joga 3 campeonatos ainda. Chama-se Clube Atlético Mineiro. Tá na Copa do Brasil, tá na Copa Libertadores da América. E tudo bem, tá ali, male, mas tá também no Campeonato Brasileiro. Eu entendo. É verdade. Não tem mais nenhum. Só não entendo uma coisa. Rafael Prats, eu respeito os seus cabelos brancos, são poucos, 2 ou 3. Eu respeito os seus cabelos brancos. Mas você está querendo me dizer que o favoritismo ou não de uma competição em uma final de competição depende do desempenho de outra? Não é questão de favorito. Eu acho que o Atlético ele pode vir com uma guarda mais baixa ou mais alta para a final, em relação a avançar contra o River ou não. Porque a gente não pode perder de vista, Mário, que o Atlético está a 5 jogos de ganhar 2 campeonatos muito grandes. Não, mas peraí. Tudo que os jogadores mais querem na vida é disputar a final. Claro. Sim. Só que agora... Espera um pouquinho. O dos dois lados. Parou no River, claro. Dia seguinte, na representação, é aquele gosto de cabo de guarda-chuva. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tá meio desanimado. Não, mas peraí, vira a página, você tem um Flamengo pela frente. Mas não é tão simples assim. Porque aí tem outro lado. Mas, Bruno, dia seguinte, representação, joga todo mundo pra cima. Claro que isso faz parte, mas motiva. Agora lembra que tem a Copa do... Claro que a Copa do Brasil é um torneio importante. Não é do tamanho da Libertadores, mas é importante. Não, claro que é. Final, mas o Prato, tem outro lado, então. Mas o Léo e Marcela, tem outro lado. De tudo que eu falei. Tem outro lado que é o seguinte... É o Flamengo agora com a perna pro alto, só esperando o Atlético na decisão da Copa do Brasil, enquanto essas próximas 2 semanas do Galo vão ser... Mas é um Atlético que virá da Libertadores. Como ele virá da Libertadores, pode ter influência na final da Copa do Brasil. Você não acredita nisso? Você acha que independentemente do que aconteça contra o River, é o mesmo Atlético dia 3, dia 10? Fala, Marcela. Olha, claro que influencia, sempre influencia. Influencia jogo de Campeonato Brasileiro, muitas vezes também. Mas eu acho que é o contrário, Léo. Eu acho assim, se chega na Libertadores, você pode até olhar para a Copa do Brasil de uma outra maneira, não sei. Vai, Léo, fala. Uma final com o Flamengo... A possibilidade de uma guarda 1% mais baixa já foge completamente a minha compreensão. Totalmente. E assim, até para voltar no ponto que o Marra abordou mais cedo, eu acredito muito em tradição oral, no sentido de que, bom, ele viveu ali 80, 81, eu sou de 80, tá? Então eu não vivi 80, 81, 87, eu tava começando a acompanhar futebol ainda. Mas a gente já viu Mas a gente coisa, ouve claro. os nossos pais, a gente ouve os nossos avós, a gente ouve quem viveu e a gente cresce com isso. O torcedor aqui em Belo Horizonte, o atleticano, cresceu com essas histórias. E ele cresceu com a história da derrota de 80, do jogo de Serra Dourada de 81, a própria semifinal de 87, né, com o Renato Gaúcho. Então, assim, eu acho que isso foi carregado, sim, ao longo dos anos, e os jogos são sempre diferentes. Sim, se a gente pegar aquela super virada de 2014, por exemplo, do 4-1, é uma das maiores noites da história do Atlético. Então eu acho que é um jogo que é visto sim como um jogo diferente, é um jogo que a vitória ela é mais comemorada, a derrota ela é mais sentida, ela é mais dolorida. Nesse aspecto, assim, o jogador sabe como o torcedor se sente nesse tipo de situação. Então eu entendo que aconteça o que acontecer, assim, ganhou do River, apaga a Libertadores por 2 semanas, porque tem uma final de Copa do Brasil. Perdeu pro River, não tem tempo de chorar também, porque tem uma final pela frente. Eu acho que é claro que é mais fácil falando do que entrando na cabeça do jogador. Mas eu entendo que, assim, a possibilidade do assunto final da Copa do Brasil com o Flamengo ser minimamente inferior ao que já é,
eu não consigo ver, porque assim, é um jogo gigante, é a maior decisão Léo, entre eles em 44 anos. E a rivalidade, a gente estava falando sobre isso. Você acha que é parecida hoje com os anos 80 ou nos anos 80 você acha que era mais? Cara, os anos 80, ela teve episódios, inclusive, muito violentos, né? Assim, eu lembro de histórias que contra a semifinal de 87, teve muita coisa, assim, tensa naquela época. Mas eu acho que ela ainda existe, sim. É uma das maiores rivalidades nacionais que a gente tem. As rivalidades nacionais, às vezes, elas mudam ao sabor do vento, né? Pela fase dos times. Então, a gente já viu Palmeiras com Grêmio, Corinthians com Internacional, agora Palmeiras com Flamengo também, né? O surgimento agora de um Palmeiras com o Botafogo, em função desse crescimento do Botafogo. Então, essas rivalidades vão mudando ao sabor do vento. Atlético e Flamengo, eu sinto que é uma coisa que, independentemente da fase, ela ainda é uma das maiores rivalidades nacionais do país. Bom, vamos lá, Bruno. Então a gente vai ouvir agora o Mário Marra também falando sobre como o Galo pode entrar nessa final de Copa do Brasil, dependendo do que acontece em Libertadores. Eu acho, e eu não consigo acreditar que você consiga simplesmente se desligar de Libertadores, simplesmente esquecer o que aconteceu para focar apenas em final. Eu acho que fica ali, sim, algum resquício. Mas é apenas uma opinião. Marra, Bruno, Prates. Então vamos lá, Marcela. Assim, eu, sinceramente, acho que tem possibilidade de algum resultado influenciar no outro, pensando no lado físico. Pensando em assim, não, talvez eu tenha que segurar um jogador aqui que está no limite e tal. Mas pensando em entrega, em coração e... Não. Acho que os caras, assim, todos, os 22, vão para campo... Como é que falava o antigo? Defendendo o prato de comida? Vão pela honra, pela glória, pelo prato de comida, pelo título, o único fator para mim que desequilibra pensando, não, pode ter uma final de Libertadores daqui a pouco, o Flamengo, pode ser o meu jogo de buscar um título e tal, salvar o ano, né? Vou poupar aquele jogador que tá no limite, só Pena que nesse sentido até não tem um personagem delicioso nessa decisão, que é o Daverson, né? Porque Copa do Brasil ele tá Porque ele não pode, né? Porque seria um personagem tremendo aí pra decisão. Mas, Prats, esses dois times na temporada oscilaram muito, certo? Sim. A gente consegue entender que agora essa oscilação parou para as duas equipes? Já é possível visualizar ou não? Eu acho que assim, para brasileiro, que é um torneio de fôlego, com mais jogos, a oscilação não sei se vai continuar, porque eu não sei como que Atlético e Flamengo vão encarar essa reta final, né? Mas para as Copas agora, faltando tão poucos jogos para levantar uma taça, acho que não dá para pensar muito nisso. Só que a minha visão é a seguinte, Bruno. Futebol fala muito sobre o aspecto emocional. Sei. Que é um aspecto que a gente talvez não perceba de uma maneira mais concreta, mas ele tem um peso muito grande em relação a um jogador que te dá uma resposta positiva ou negativa de acordo com o que acontece com esse time dele em um jogo muito grande como é do Atlético. Não, mas final, nesse sentido, numa final contra a gente está discutindo que nesse sentido a Libertadores pode alterar o aspecto psicológico do Galo. Sim. O que pode alterar pro bem ou pro mal do Flamengo? Pro Flamengo, não. Pro Flamengo, Nada, né? Acho que muda pouco. Não, pro Flamengo muda pouco. Vai forte de qualquer jeito. Eu tava falando em relação a qual Atlético o Flamengo pode encarar numa final de Copa do Brasil daqui a algumas semanas. Eu acho que o Atlético classificado é o Atlético vai à final da Libertadores é muito animado, muito empolgado, muito embalado. Meio que a história do Rio que leva pro mar, o Bruno Vicari. Como é? Se o Rio leva pro mar é o seguinte, tá dando tudo certo. Finalista, há um jogo de ganhar a América, há 2 jogos de ganhar uma Copa do Brasil. Opa, esse time aí empolgado, ele é problema. Claro que o que talvez o time que tá mais baqueado, que, por exemplo, não chega à final da Libertadores, não é que acabou o ano, tem um torneio grande para ganhar. Mas a característica dos dois treinadores, né, apesar de a gente se respeitar que a carreira do Felipe é muito nova, sim, mas respeitar o Felipe como um todo, porque é um cara que tá, como disse a Marcela, tá se preparando para esse momento já há algum tempo. São dois treinadores que têm muito do que do estrategista. Sim. Então acho que por mais que tenha outras influências, outros torneios, um vai adorar se debruçar sobre o jogo do outro, sabe? Assim, de ver detalhes do jogo do outro, de como ele pode machucar aquilo pode ali. Minimizar, Mário, pode alterar o Flamengo. Emocionalmente, é isso que eu quero dizer. Não se pode minimizar esse lado emocional. Sabe o que pode emocionalmente mudar o Flamengo? E ele já mudou um confronto, o Léo vai lembrar e a Marcela também. Hoje a gente não visualiza. Mas até lá o Flamengo tem 3 jogos. Se nesses 3 jogos, de repente, o Gabigol voltar a marcar um gol atrás do outro. Esse é um cara que mexe com confronto, não mexe, Marcela? Mexe. É o Gabigol, né? É claro que ele mexe. E é um Gabigol que agora com o Felipe Luiz, ele sabe que é a chance dele. É a chance dele para continuar, quem sabe, no Flamengo, para quando chegar no final do ano, ele conversar com a diretoria para uma renovação de contrato. Eu acredito que o Gabigol vai ter essa
essa virada de chave assim tão rapidamente, vai começar a marcar. Eu acho muito difícil. A gente não enxerga aconteça. isso Realmente, hoje, acho né? mesmo com o Felipe Luiz. Não consigo enxergar. Mas é claro, ele faz muita diferença. Quando a gente pensa no lado do Galo, e olha, jogadores importantes, a gente pensa no Hulk, no Paulinho, agora no Scarpa também, e nesse amor entre tapas e beijos do Scarpa e do Hulk dá muito certo, a gente olha para o Flamengo e a gente pensa assim no Gabigol e como ele poderia fazer a diferença. Mas é difícil a gente pensar hoje no Gabigol como o grande protagonista do Flamengo, né, Léo? Sim, é que as finais, elas são jogos muito particulares, né? As finais consagram e tem jogador que gosta desse tipo de jogo, né? O Gabigol é um deles, sim. A famosa final contra o River, se o jogo acaba, isso não é possível, tá? Mas se o jogo acaba aos 40 do segundo tempo, teria sido uma atuação fraquíssima, que ele praticamente não pegou na bola. E de repente, 2 chances ali, ele mudou a história daquele confronto. Então é um jogador que assim, tá mal, assim, você vai confiar, você vai dar 1 metro de espaço, você vai se desligar, não vai. Então, assim, existe jogador que cresce em momento decisivo, existe jogador que cresce em final, eu acredito muito nisso. E mesmo que ele não se recupere até lá, não quer dizer que você não tenha que ter um cuidado especial, não tenha que ter aquela atenção a mais, porque finais são jogos diferentes. E quem está acostumado a jogar final é diferente também. Ô, Léo, e aí jogo para o estúdio também. Pensando em individualidades, hoje, o Galo tem essas individualidades que fazem mais a diferença do que o Flamengo? Os dois têm, né? Porque como é que você vai falar que um Gerson não faz diferença com o que ele tá jogando hoje, entendeu? O Gerson que tava doente ontem, entendeu? que foi para um sacrifício, né? Você tem um Arrascaeta, sabe? Um jogador que é super importante também, um De La Cruz. Eu acho que e o Galo você já citou aí, Hulk, Paulinho, Scarpa, Arana, né? Você tem, sabe? Você tem 2 elencos de primeira grandeza hoje do futebol brasileiro e sul-americano aqui. Então, os dois têm jogadores capazes de decidir. Hoje se olhar os 2 elencos, o jogador mais decisivo é o Hulk. Certo. Você viu o que ele fez contra o Vasco. O jogo ali complicadíssimo e tal. É uma bola que caiu no pé dele, pá! Meteu a bola no ângulo e o Atlético foi pra final. É um jogador que o Gabigol no seu melhor momento pode ser, mas ele não tá no seu melhor momento. Então é questão de ver o quanto ele consegue recuperar do jogo dele até a final, né? E pra vocês aí? Eu acho que eu concordo com o Léo, né? Hulk, mas, poxa, o que o Gerson fez ontem é impressionante. Mas os jogadores também, né? do Atlético individualmente estão melhores que os jogadores do Flamengo. Nesse momento. Nessa segunda-feira, pós-semifinal. Essas estrelas Dia 3, aí a conversa pode ser outra. Tem Nesse momento, os jogadores do Atlético individualmente estão melhores que os jogadores do Flamengo. E o Mengão está onde? Na final da Copa do Brasil. Uma vez, Flamengo. Depois a gente fala o teu negócio, tá? Qualquer coisa eu até cancelo hoje. Vai, Rodolfo. Na vantagem, o rubro-negro começou colocando pressão e já marcou com o Alexandre. Mas o árbitro já sinalizou impedimento. E aí, o Corinthians responde com Matheus Bidu para uma bela defesa de Rossi, que foi um dos nomes do jogo. As coisas andavam bem encaixadas para o Flamengo até que Bruno Henrique acerta a cabeça de Mateuzinho com o pé e é expulso. O Timão tenta aproveitar que estava com 1 a mais e pressiona. Segundo tempo, e Yuri Alberto tem uma chance e perde. E de novo, camisa 9 do Corinthians arrisca de frente com Rossi e bate de bico. Pelo Flamengo, mesmo com 1 a menos, quase chegou ao gol após belo passe de Gerson e o Wesley leva a perigo. E de novo, camisa 43 arrisca de longe. O Corinthians tentava como podia, e outra vez com o Yuri Alberto e é Rossi quem aparece para salvar. O camisa 9 ainda mandou de cabeça, mas nada funcionava. Os rubro-negros reclamam de pênalti após a bola bater em Garro, mas o juiz manda seguir. O Flamengo tem a melhor chance com Gerson, mas a bola vai para fora. Porém, se o time não fazia, também não tomava gol, que Rossi estava lá para defender e garantir a classificação para o Flamengo. Final 0-0 e o rubro-negro vai para o 3º ano seguido para uma final de Copa do Brasil. Que sufoco! Prazer! Vene Sorriso de finalista. Casagrande! Você não pode fazer, hein, Pedrosa? Que isso, Vene? Para com isso! Boa tarde, Vene, Lucas Pedrosa, você de casa. Boa tarde pra quem, né, Lucas Pedrosa? Tarde, só mas tarde. Apenas tarde. Good tarde. A barreira vai virar Bahia. Vai não! Tá. Não vai não! Já vou falar do Vasco, do Lucas Pedrosa, mas antes... Vene Casagrande, você também pode falar que o Twitter voltou, então você também voltou a participar nesse programa, hashtag SBT Esportivo. Assim você participa, manda sua mensagem aqui, ó. Pode aparecer por aqui. Também segue a gente lá no Twitter, no @SBTRio. Vene Casagrande, sem ser resultadista, a estratégia do Felipe Luiz deu certo. O que ele fez depois que ele perde um jogador expulso, já vamos mostrar essa expulsão do Bruno Henrique. Você acha que deu certo a estratégia? Sem olhar o resultado, que deu certo tá na final. Mas
tivesse sido diferente, você ia elogiar também o que ele escolheu? Boa tarde, Fernandinha Maia. Falando sério agora, boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Então, o Flamengo e o Corinthians começaram um jogo ali muito disputado. Os primeiros 20 minutos, os primeiros 25 minutos, muito disputado. Acho até que o Flamengo foi melhorando com o passar do tempo. Mas aí, aos 27 minutos, o Bruno Henrique, que na minha opinião fazia até uma boa partida, acabou sendo expulso de maneira correta. Ele foi muito juvenil naquele lance, recebeu o cartão vermelho e foi muito justo. A partir daí, o Felipe Luiz mostrou que é um treinador muito promissor. O que ele faz? Ele tira o Gabigol, que é um homem de ataque, e coloca o Fabrício Bruno montando uma linha de 5. Ou seja, uma formação tática com 5-3-1 e o Arrascaeta como se fosse um falso 9. Após a entrevista coletiva, ele explicou muito bem. E naquele momento, muita gente criticou o Felipe Luiz. Eu aprendi, nesse pequeno tempo que eu tenho no jornalismo, não criticar antes do jogo acabar e após ouvir a explicação do treinador. Porque, de fato, me chamou a atenção. O que seria normal? Você tirar o Gabigol e botar um jogador mais rápido? Talvez um Michael, um Gonzalo Plata. Mas ele coloca o Fabrício Bruno fazendo essa linha de 5 defensores, um 5-3-1, ou seja, dando o direito ao Corinthians de ter a posse de bola. E a estratégia do Felipe Luiz deu extremamente certo. A gente vai dizer aqui, por conta do resultado, porque o Flamengo acabou conseguindo a classificação, se o Flamengo tivesse sido eliminado, muita gente iria até criticar a escolha do Felipe Luiz, mas a gente conseguiu ver que após a expulsão aos 30 minutos do primeiro tempo, a estratégia deu muito certo. Por quê? O Arrascaeta sabe segurar a bola muito bem, o Gerson sabe segurar a bola muito bem. E além disso, o Felipe Luiz, pelo visto, estudou muito o adversário, no caso o Corinthians. Porque quando ele dá a bola para o Corinthians não sabe o que fazer. Só tinha um jogador que sabe pensar muito bem, que era o Galo. E não estava vivendo uma tarde muito boa. Acho até que o Ramon Dias, treinador adversário, deu mole, porque ele poderia ter feito uma substituição para poder tentar um contragolpe ao Flamengo. Ter botado mais um jogador no meio de campo, talvez um Igor Coronado, mas o Ramon Dias nada fez, facilitando a vida do Flamengo. Dentro de campo, a gente pôde ver uma linha defensiva muito bem montada, o Flamengo utilizando muito bem os jogadores rápidos, inclusive o Felipe Luiz coloca o Ayrton Lucas no lugar do Alexandre muito por conta disso, por ser um lateral mais rápido, porque ele com uma linha de 5, ele utiliza muito os laterais senão como ele alas. fica só enlatado, né? Exatamente. E o Wesley estava fazendo uma baita partida, isso precisa ser dito. O Ayrton Lucas, na minha concepção, fiquei com receio quando ele entrou, porque ele vem fazendo partidas ruins com a camisa do Flamengo. Fez uma boa partida a partir do momento que ele entra no lugar do Alexandre. E claro, a gente pôde ver um Gerson numa tarde muito iluminada. Então a estratégia do Felipe Luiz deu muito certo. Quero parabenizar o treinador, que é um treinador visionário. Muita gente brincando que ele vem escalando o Gabigol para já estar treinando com um a menos. Mas isso, brincadeiras à parte. A verdade é o seguinte, ele fez muito bem. Parabéns ao Felipe Luiz, parabéns aos jogadores do Flamengo que jogaram muita bola e mereceram essa classificação. O Vene Pedrosa já disse que concorda com a expulsão do Bruno Henrique. Vamos colocar aqui na tela? Você de casa concorda? Era para ter sido expulso mesmo? Você concorda, Pedrosa? Na minha opinião, isso é expulso até na pelada, né? Realmente foi sem querer, é bem nítido que o Bruno não quer machucar aí o colega, que é o Mateuzinho, mas acaba pegando mesmo de chapa, de sola no coco dele. E até o próprio Corinthians postou a imagem dele tomando ponto depois, realmente ele abriu tomou 6 pontos. Um bom... Você viu a cabeça dele como ficou? Ficou bem um machucado feio, hein, Pedrosa? Pra você é expulsão isso aí? Zero discussão. Expulsão na hora. Muito bem expulso, por sinal. O Bruno até falou na hora, naquela leitura labial muito bem feita, não sei quem que fez, ele fala... Pô, professor, eu fui botar o pé e ele abaixou a cabeça de propósito, porque na hora o jogador quer tentar não ser expulso, né, Pedrosa? Mas isso aí eu acho que é indiscutível. Sem querer também é falta. Exatamente. Ô, Pedrosa, olha só, o Anderson, nosso querido Anderson que trabalha aqui com a gente, lembrou uma coisa que a internet estava falando, né? O Felipe Luiz tinha uma expectativa, todo mundo dele ser o Jorge Jesus, e na verdade ele se transformou no Simeone, hein, ô Pedrosa? Você concorda com a estratégia ou você acha que o Ramon que errou? Não, eu concordo que o Felipe Luiz tem todos os méritos. E assim, o Felipe Luiz, antes de ser treinador do Flamengo, antes dele começar nessa vida de treinador, até mesmo no Sub-17, ele dá uma entrevista ao Charla falando que ele pegaria um pouquinho de cada treinador que ele já trabalhou. A gestão de grupo do Renato Gaúcho, a postura defensiva do Simeone, a postura ofensiva do Jorge Jesus, e sem contar, gente, que ele tem um lastro muito grande como atleta. Ele já viveu coisas na sua carreira que muitas vezes o próprio Atlético de Madrid vivia, que eram muito parecidas com o que aconteceu ontem no Corinthians e Flamengo. Eu vou lembrar aqui, até conversei com o Vene pré-jogo, pré-programa aqui, que é o seguinte, o Felipe Luiz participa de 2 classificações do Atlético de Madrid contra o Barcelona em 2014 e em 2016
onde o Atlético de Madrid tinha uma certa vantagem jogando no Vicente Calderón, que era o antigo estádio do Atlético de Madrid, e faz justamente isso, joga sem uma referência para poder segurar, naquela ocasião, primeiro Messi e Neymar, e depois o trio MSN. E o Atlético de Madrid consegue 2 classificações heróicas. Na segunda, ele consegue com 2 gols do Griezmann, e na primeira, ele consegue manter ali um placar em 1-0, perdão, com o gol do Cook. Por quê? Porque o Atlético de Madrid conseguia fazer essas 2 linhas muito bem postadas, não deixava o MSN jogar entre linhas, e mais, também tinha essa questão do quê? Do cara que segura a bola. O Cook segurava muito a bola, o Arda Turan segurava muito a bola, e é exatamente o que o Flamengo fez ontem com os jogadores que tinham. O Arrascaeta não perde a bola, como falou o Filipe Luís. E o principal jogador do Flamengo, talvez um dos principais jogadores do futebol brasileiro, ao lado do Luiz Henrique, a gente pode pensar em mais algum, que é o Gerson. O Gerson é um monstro. Quando o Gerson quer, ele coloca o meio-campo no bolso. E ele fez ontem o ritmo do Flamengo ser o ritmo do Gerson. Ele jogou demais, ele conseguiu ser um cara que temporizava na hora que tinha que temporizar, acelerava na hora que tinha que acelerar e que deu certo justamente para a estratégia montada pelo Filipe Luís. O Gerson está jogando um absurdo. E quase não entrou em campo ontem, isso é informação. Por quê, Vene? Porque ontem, quando eu estava apurando a escalação do Flamengo, porque o Filipe Luís, de fato, ele só passa na preleção, e aí uma pessoa do Flamengo me disse, Vene, existe a dúvida do Gerson não jogar. Aí eu até achei que era ironia da pessoa, falei, como assim? É porque o Gerson está tomando, nesse momento, o remédio na veia, através de injeção, porque ele acordou muito mal, sem condições de jogo. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, ele não tinha condições de jogo. Aí ele tomou o remédio na veia, diretamente na veia ali, a pessoa até me mandou uma foto na ocasião, que tinha vitamina C, enfim, algum antibiótico, e aí ele conseguiu ficar apto para a partida, e fez essa partida que ele fez ontem. Então, quase assim, que um vingador se transformando o Atlético Mineiro tem o Hulk, podemos dizer que temos o Homem de Ferro no Flamengo? Oh, meu Deus! O Vene elogia muito aqui, o Vene elogia muito aqui as entrevistas do Filipe Luís. Vamos escutar um pouquinho do que o treinador falou depois desse jogo. Rodou. Anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. Ele não foge de pergunta nenhuma e fala muito sobre futebol, né? Gente, será que isso aqui tá sendo um sinal? Pra que seria o sinal, né? Pra mim, será? Eu tenho... Ô, Vene, vai falar você. Pode ser o apagão do Vasco no segundo tempo. É verdade. Pode ser isso. É verdade. Mas eu gosto muito das entrevistas do Filipe Luís, porque ele fala de futebol. E ele te responde de uma maneira sucinta. Ele te explica tudo o que ele decide durante o jogo. Ele não foge das perguntas, muito pelo contrário. É uma aula, assim, ouvir o Filipe Luís falar após a partida. Inclusive, quando ele perdeu para o Fluminense, ele também teve essa postura. Não é só na vitória, não é só porque ele conseguiu a classificação. Então o Filipe Luís, ele consegue responder, e quando ele responde, ele não responde para o jornalista. Ele responde para o torcedor rubro-negro. E o torcedor rubro-negro ficou muito contente de ouvir as palavras de Filipe Luís, porque pôde entender cada decisão tomada durante os 90 minutos. Olha só, o Big Boys lembrou uma coisa aqui. Vocês já destacaram muito bem o Gerson. Você quer destacar o Pulgar também? Vamos falar sobre isso? E eu queria que você falasse sobre o Rossi, Pedrosa. Acha que fez ele uma boa partida? Ele foi decisivo, porque assim, as pessoas podem estar achando que o Flamengo também não correu risco. E o Flamengo correu risco. Inclusive teve uma bola do Yuri Alberto que ele pega que é sensacional a defesa. É claro que quando dá certo a gente vai exaltar aqui a estratégia. Poderia ter dado errado também, mas a gente tem que saber que o futebol é feito de riscos. E um goleiro desse calibre, que vai vestir a camisa do Flamengo, ele tá ali pra também salvar nos grandes momentos. E pra mim o Rossi fez isso ontem. E o Pulgar, Vene Casagrande? Além do Pulgar, eu vou começar na lateral direita, que eu quero destacar a baita partida do Wesley também. Isso precisa ser dito. Que é um jogador que foi muito criticado pela torcida rubro-negra e criticado de maneira justa, tá? Não era nenhuma injustiça você criticar o Wesley naquele momento. Só que a partir do momento que o Filipe Luís chega, ele teve uma produção, um crescimento de produção muito grande. Fez uma baita partida ontem. Pulgar jogou muita bola, voltou aquele velho e bom Pulgar que conseguiu a titularidade. Ele ao lado do Gerson, os dois comeram a bola no meio de campo do Flamengo. Quero destacar o Fabrício Bruno também, que entrou muito bem, numa fogueira, digamos assim, e soube dar conta do recado. Então, para mim, esses são os grandes destaques, além do Rossi, que o Pedrosa mencionou muito bem. E com uma responsabilidade entra aí o Fabrício Bruno nesse jogo, né? Tá na hora. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que agora, após eliminar o Corinthians, o Flamengo depois de um nó tático do Filipe Luís no Ramon Dias, né? Eliminando o time do Corinthians, aí segurando o resultado, agora sim se prepara para enfrentar aí o time do Atlético Mineiro, né? Mês que vem será Flamengo e Atlético Mineiro
e Flamengo. A gente sabe que durante esses intervalos, né, de jogos, o Flamengo tem algumas partidas importantes, né? Lembrando que o Flamengo é o 4º colocado, né? E agora o Flamengo joga sábado, tem semana cheia aí de descanso e treinos. Joga contra o Juventude no Maracanã sábado, no dia 26, e vai ter jogo a partir da semana que vem, jogo no meio de semana. O Flamengo joga sábado e já joga na quarta no Beira-Rio contra o Internacional. Esses são os 2 próximos jogos do Flamengo. Por que eu digo isso? Porque, né, tem aí um horário a confirmar, um jogo dia 6, né, contra o Cruzeiro. Então tá a confirmar, então confirmado mesmo. Só tem o jogo do sábado, né, contra o Juventude no Maracanã, e o jogo da quarta-feira, dia 30, contra o Internacional no Beira-Rio. Esses são os 2 próximos jogos do Flamengo. Lembrando que o Flamengo é o 4º colocado com 51 pontos, né, 5 pontos atrás do Fortaleza, que é o 3º colocado. Então vamos ver aí o que é que o Flamengo, né, vai aprontar, vai fazer aí para as próximas partidas, né? O Flamengo, que tem 29 jogos, tem um jogo a menos, então isso aí já conta bastante aí para para as somas dos pontos, né? Então vamos ver aí o que é que pode acontecer nos próximos jogos aí do time do Flamengo. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que é que vocês acharam sobre a partida de ontem, o que é que vocês tinham a falar sobre a partida do Flamengo, né? Deixa aqui também os seus comentários aí para essa próxima partida do Flamengo, dia 6, ou daqui a 6 dias, no sábado, né? Aí o seu palpite, o seu placar para esse jogo contra o Juventude, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que já tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!